Olá, tudo bem? Bem-vindos à lição da Escola Sabatina. Estamos no esboço da lição da Escola Sabatina, a lição número 12. Olha, já estamos na penúltima lição deste trimestre. Foi uma bênção, ou não é? Foi uma bênção mesmo. Eu estou muito feliz de ter estudado juntamente com vocês esta linda lição Crescendo em Cristo. Nesta semana, o título da lição é As Últimas Coisas, Jesus e os Salvos. Esse será nosso tema desta semana. Vamos a estudar juntamente com o professor Leandro Quadros. Muito obrigado, pastor, mais uma vez pela oportunidade de estudarmos a Bíblia com os nossos internautas. Vamos agora a fazer uma oração e em seguida continuaremos com o nosso esboço. Oremos. Pai querido, queremos agora novamente exaltar a Jesus como o centro de tudo aquilo que nós fazemos e que nós somos, e especialmente o centro da salvação. Nos ajude a aprendermos a sua palavra em nome do Salvador. Amém. Amém. Rapidamente estamos na parte da motivação. Eu queria convidá-los a poder ler um pequeno texto aqui. Faz alguns anos o professor Norman Gulley, um investigador, realizou uma pergunta, uma pesquisa entre os alunos de uma universidade adventista. E o objetivo dessa pesquisa era conhecer a percepção que eles tinham dos acontecimentos finais. E os resultados foram muito impressionantes. E eu estou muito impressionado por esses resultados. Eu vou ler alguns os resultados dessa pesquisa. 49% desses alunos pesquisados estão preocupados ante a ideia do juízo prévio à vinda de Jesus. Só 49%, o restante não. 56% admitiu que teme os acontecimentos finais, tem medo dos acontecimentos finais. 41% prefere morrer a ter que enfrentar os últimos sucessos. Já pensou? 41% prefere morrer a enfrentar os acontecimentos finais. E 50% confessou sua incerteza de sua salvação. Se Jesus viria e esses acontecimentos se dêem rapidamente, 50% desses alunos pesquisados não têm certeza da salvação. Esse será nosso tema desta semana, as implicações espirituais acerca do ministério de Cristo no santuário celestial, a segunda vinda de Jesus e a ressurreição dos que morreram na fé verdadeira. Vamos a passar à segunda parte do nosso esboço, que é a compreensão. Então temos 3 itens bem claros: o ministério de Jesus no santuário celestial, a segunda vinda de Cristo e a ressurreição dos que morreram em Cristo. Como é que nós entendemos essa doutrina do santuário celestial? De passo, é a única doutrina entre todas as religiões mundiais que é característica da pregação da Igreja Adventista. A pergunta é: de onde Jesus ou Deus pegou a ideia do santuário? Por que o assunto do santuário apresentado a Moisés depois, né? Essa doutrina, pastor, é muito importante, porque se esses 50% dos estudantes que não têm certeza da salvação, eles olhassem para Jesus no seu santuário, eles teriam certeza da salvação. Então a doutrina do santuário nos dá certeza da salvação. Amém. E de onde surgiu essa doutrina? Aqui em Êxodo 25, 8 e 9, Deus falou com Moisés o seguinte: "E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim o fareis." Veja, Deus mostrou para Moisés, numa visão, um modelo de um santuário. Se existe um modelo, existe um original. Sim. E aí nós vamos para Hebreus, no capítulo 8, e percebemos que, na verdade, existe um santuário celestial e Deus tem um propósito de salvação com esse santuário. Aqui em Hebreus 8:1 diz assim: "Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote
que se assentou à destra no trono da majestade, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Deus tem no céu, pastor, um santuário de onde Ele disponibiliza a sua graça ao pecador. E como é que Deus ia ensinar isso para o povo de Israel, que era um povo rude e que veio da escravidão do Egito? Deus pediu para que se construísse um mini santuário e para que através dos serviços religiosos eles pudessem compreender que existe salvação unicamente em Deus, unicamente em Jesus. E Deus tinha que ensinar através desse modelo, né, tangível, paredes, instrumentos, aí todos esses artefatos que estavam dentro do santuário para poder ensinar como era o plano de salvação. Incrível, em PowerPoint, né? Em PowerPoint, era o PowerPoint do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento. Agora, 3 fases que revelava o santuário celestial. Que coisas revela, basicamente, para que existe? Qual é o ensino fundamental do santuário celestial? Pois olha, com o santuário celestial, Deus quer ensinar as seguintes verdades. Primeiro, que o sacrifício de Cristo é substitutivo, é no meu lugar. Então, quando um cordeirinho era sacrificado no lugar do pecador, lá no Antigo Testamento, aquele cordeirinho representava Cristo que morreria no lugar do pecador. Tanto que em João 1:29, João Batista fala, Cristo é o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Exatamente. Outra coisa, pastor, que o santuário quer ensinar é a mediação sacerdotal de Cristo. Havia um sacerdote que ministrava no santuário terrestre. Esse sacerdote era um símbolo do sacerdote Jesus. E assim como aquele sacerdote ligava as pessoas a Deus, Jesus liga a humanidade a Deus. E é por isso que Hebreus 8:1 e 2 fala que ele é o ministro do verdadeiro tabernáculo. Então Cristo está no céu não de férias. Ele está lá garantindo com a sua presença que os benefícios da salvação sejam aplicados na nossa vida por meio do Espírito Santo. Amém. E uma terceira fase, pastor, é a fase do juízo. Havia no santuário terrestre um dia que era chamado dia da expiação, que para o judeu é a mesma coisa que dia do juízo. Nesse momento, o sumo sacerdote, ele fazia uma limpeza do santuário, tirando todo o sangue dos animais que ficavam na cortina, como um símbolo do pecado do pecador sendo transferido do pecador para o santuário. Então isso significa que Cristo hoje está no céu fazendo uma obra de juízo para mostrar ao universo quem é dele e quem não é dele, e para, diríamos assim, purificar os registros celestiais dos pecados registrados. Cristo está mostrando para os anjos o seguinte, olha, esse pecado que está aqui, eu já perdoei no meu filho, e ele me aceitou como Salvador de verdade. Que maravilha. Interessante, purificação do santuário, sem limpeza. Que limpava? Limpava de quê? E os pecados ensujavam o santuário, não é assim? Exatamente. E essa sujeira recaía sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A sujeira nossa era transferida para Deus, para Jesus, e Jesus morria em vez de nossos pecados. Depois, o dia do juízo, aquele dia da expiação, da purificação, Deus purificava o santuário. Quer dizer que a sujeira não vai cair em cima das costas de Jesus. Deus vai transferir para o verdadeiro culpável. Quem é o verdadeiro culpável? Satanás. É por isso que tinha um bode chamado bode emissário ou bode Azazel no hebraico, que se refere em muitas literaturas a um demônio do deserto. Os pecados eram jogados sobre este bode, não porque ele iria purificar o povo do pecado, mas porque ele seria responsabilizado pelos pecados do povo. Então Satanás, de acordo com Apocalipse 20, fica na terra sozinho durante os 1000 anos, porque ele vai ser responsabilizado pelos pecados que levou outras pessoas a cometerem. Amém. E então, agora acontece a vinda de Jesus. Que relação tem a vinda de Jesus com o santuário nesse contexto? Tem uma relação muito direta, pastor, pelo seguinte. Em Daniel capítulo 12, verso 1, é dito que Miguel se levantará e, como resultado, no versículo 2 de Daniel 12, fala que haverá ressurreição dos salvos. Então, Miguel é um nome de honra do Deus Jesus Cristo. Quando Cristo terminar a sua obra de juízo no céu,
ele vem para dar a recompensa a cada um. E aí, em consequência disso, ocorre a ressurreição dos justos, porque a grande, grande maioria dos filhos de Deus está na sepultura. É verdade. E Deus está com saudade deles. Nós sabemos qual que percentual de pessoas que serão salvos são aqueles que serão ressuscitados. Eu imagino 99, 95%, enfim, isso Deus sabe. Mas um assunto interessante que a Bíblia fala é Atos capítulo 3, versos 19 e 20. Arrependei-vos, pois para serem cancelados os vossos pecados. Esse arrependei-vos significa que nós temos tempo ainda de arrepender-nos, né? Exatamente, pastor. É por isso que Hebreus 3,13 fala que hoje é o dia de nós aceitarmos a Cristo. E quando nós nos possamos arrepender de nossos pecados, diz a Bíblia, a fim de que quando Jesus venha, a presença dele se posicione, venha para esta terra, então venham tempos de refrigério. Amém, né? Amém por isso. É o plano que Deus tem para cada um de nós. Vamos passar rapidamente a aplicação do texto. Só uma pergunta rápida. Só uma pergunta. A pergunta é: você ama a vinda de Jesus? Já pensou? Você ama a vinda de Jesus? Eu reconheço muitas vezes que, algumas ocasiões, eu prefiro que Jesus adie sua vinda. Mas isso não é a vontade de Deus. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8, que nós vamos receber Jesus, e aqueles que recebam Jesus são aqueles que amam sua vinda. Se nós amamos a vinda de Jesus, nós estaremos prontos para o grande juízo. Vamos a pedir a Deus que nos ajude a amar a vinda de Jesus. Vamos a passar à última parte do nosso esboço, que é a criatividade. Vamos a pensar em alguma coisa que está impedindo que nós possamos ter certeza, segurança em nossa salvação. Não sei se é alguma coisa pequena ou grande, mas se tem alguma coisa que está impedindo que nós tenhamos a alegria da vinda de Jesus, que estejamos prontos para o juízo, este é um momento para nós libertar dessa situação. Nós não, Deus quer nos libertar. Ele está falando, através deste programa, quem sabe, através dos professores da Escola Sabatina, para que façamos um apelo aos alunos da Escola Sabatina para poder descarregar aqueles pecados que estão impedindo caminhar na vida cristã, que estão impedindo que estejamos prontos para a volta de Jesus. Por que não oramos por isso? Peça aos alunos, pense um pouquinho, 1 minuto, 30 segundos, aquelas coisas. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pelas lindas promessas, porque a volta de Jesus nos traz alegria, libertação, luz em meio da escuridão. Nós queremos estar prontos. Se alguma coisa está impedindo que nós estejamos prontos para a Tua vinda, para o grande dia do juízo, perdoa-nos, limpa-nos, tira de nós esses pecados. Te suplicamos, no nome de Jesus. Amém. Amém.